A verdade sobre os testemunhos de 1 João 5, 6-8. O Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 675, aborda a questão de 1 João 5, 6-8, reconhecendo que a frase trinitariana, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra, não consta nos manuscritos gregos antigos. Em algumas versões da Bíblia estas palavras estão entre colchetes. O comentário indica que a passagem como dada na King James, ou Almeida Revista e Corrigida Antiga, não se encontra em nenhum manuscrito grego anterior aos séculos XV ou XVI. É apontado que essas palavras entraram no texto grego, textos receptus, apenas no final da Idade Média, aparecendo primeiramente na Vulgata Latina, manuscritos posteriores, e não nas versões gregas mais antigas. A visão geral é de que se trata de uma interpolação, uma adição posterior ao texto original, provavelmente inserida para apoiar a doutrina da Trindade. O texto específico de 1 João 5, 6-8 foi modificado. O Comentário Bíblico Adventista adota, portanto, uma postura de crítica textual acadêmica ao reconhecer a ausência dessa passagem nos documentos originais gregos. Reconhecendo, portanto, que 1 João 5, 6-8, não pode ser usado para apoiar, ou defender a doutrina da Trindade, pois, o texto adicionado não consta nos originais. O Instituto de Pesquisa Bíblica Adventista, BRI, também corrobora que a adição não se encontra em manuscritos gregos até depois de 1400 d.C., e que o texto autógrafo original de João continha apenas a testemunha da água, do sangue e do Espírito. Resumo da passagem no texto grego. O que a maioria dos manuscritos traz, apenas, pois três são os que testemunham, o Espírito, a água e o sangue, e estes três são unânimes. O que foi adicionado? No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que dão testemunho na terra. Entendendo o contexto. O mais importante no contexto de 1 João 5, 5-12, é o testemunho que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler o contexto. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho, o Espírito, e a água, e o sangue, e estes três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 5-12. Os três testemunhos mencionados, o Espírito, a água e o sangue concordam perfeitamente que Jesus é o Filho de Deus, o Redentor. O Espírito, a água e o sangue são evidências divinas que confirmam a divindade, a humanidade real, e a missão redentora de Jesus Cristo, testemunhando que Jesus é verdadeiramente o Filho unigênito de Deus. O que representam as três testemunhas? A água representa o batismo de Jesus no Jordão, marcando o início de seu ministério público e sua identificação com a humanidade. O sangue representa a morte de Cristo na cruz, seu sacrifício expiatório e a prova de sua morte física real. O Espírito Santo de Deus, que descende sobre Jesus no batismo e confirma sua divindade, e filiação divina, e sua missão, além de testemunhar no coração do crente, conforme a promessa de Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23, prometendo a presença contínua do Pai e do Filho no coração daquele que guarda a sua palavra.
O texto também afirma que devemos crer no testemunho que Deus deu de seu Filho, quando disse: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Quem não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho, o faz mentiroso. Vemos, portanto, como é essencial crermos no testemunho que Deus, o Pai, deu em relação a seu Filho Jesus Cristo. Desconsiderando e ignorando completamente os testemunhos, e principalmente o verdadeiro testemunho de Deus, o Pai, a doutrina da Trindade do Anticristo, nega que Jesus é o Filho de Deus. Nega o Pai e o Filho. Esta é a verdade sobre os testemunhos de 1 João 5. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.